Já tá gravando. Vou gravar só eu aqui. Vocês não precisam se preocupar, tá? Com direitos de imagem, nem eu. Não, põe lá que a gente depois cobra, né? Bom, então a gente vai falar sobre a neurobiologia da tradução simultânea. A questão da neurobiologia, ou a gente também pode falar como neurociências, é uma questão bem ampla, principalmente quando a gente pega nessa questão de interpretação, porque essa profissão exige muito da carga mental. Todo mundo que trabalha com interpretação sabe, né, o quanto que exige da carga mental. Porque são vários sistemas do nosso cérebro, não só do cérebro, mas do corpo no geral, que são ativos nessa questão. Por isso que depois de 15 minutinhos, se a pessoa não está tão acostumada, ela já está bem cansada e tudo mais. Então, eu vou trazer para vocês de uma forma mais resumida, porque se fosse pegar todas as questões, seria uma coisa que ia demorar muito tempo e provavelmente ia dar uma dissertação, tá? E não ia dar tempo de apresentar tudo aqui hoje. Então, só para a gente ver o que a gente vai falar aqui no sumário, e vai ser livre, vocês podem me interromper na hora que quiser, fazer perguntas e tudo mais, tá? A gente vai começar com um pouquinho da história da neurociência, depois a gente vai falar dos neurônios, depois a gente vai falar de um tipo de neurônio específico, que é o neurônio espelho, que ajuda muito na questão da interpretação. Vamos falar de memória, que é tudo também, né, da interpretação, precisa ter uma memória, principalmente na consecutiva. A gente vai falar da neurobiologia, da leitura e já englobando a Sight Translation, né? Para o Henrique que não conhece, a Sight Translation é quando a gente pega um papel e ao mesmo tempo que eu vou lendo, eu já vou traduzindo para outra pessoa. Tá? A gente vai falar um pouco da neurobiologia da linguagem da língua de sinais. A gente vai falar também das metodologias ativas para o ensino de interpretação. Nesse caso, eu trouxe 3. Dessas 3, eu acho que a mais interessante vai ser a gamificação, porque aí tem um ponto-chave que vocês vão poder usar com seus alunos, isso em qualquer área que vocês ensinam, tá? Então, vamos começar aqui pela breve história da neurociência. Então, quando a gente fala de neurociência, é importante a gente entender que ela despontou lá no final do século XX, tá? Só que não é só porque ela despontou no final do século XX que só começou a falar do cérebro nessa época. Já antigamente, grandes filósofos como Hipócrates e alguns outros, eles já falavam da relação do cérebro com o nosso estado emocional e tudo mais, tá? E aí, esse ramo das ciências biológicas é o que mais se desenvolveu num curto espaço de tempo, seguido da biologia molecular. Então, esses dois aí se desenvolveram bem num período de tempo bem pequeno, só que a neurociência, ela é multidisciplinar. Então, diferente da biologia molecular, a gente consegue estudar neurociência em diferentes áreas, seja na interpretação, na tradução, na psicologia, na medicina, na nutrição, porque tudo está relacionado com o nosso sistema nervoso. Porque quando a gente fala de neurociência, a gente pensa já só em cérebro. Contudo, a gente não estuda só o cérebro, a gente estuda o sistema nervoso como um todo ali. Então, basicamente, todo o nosso corpo vai englobar aí em neurociência. Então, a gente vai começar falando do sistema nervoso. A gente vai começar aí no macro, depois a gente vai reduzindo até o micro, chegando nos neurônios. Então, no sistema nervoso. Só um pouquinho para você pegar. Tá pegando só o seu nariz e a sua mão. Para que a sua imagem seja melhor. Isso, agora bom. Valeu. Obrigado. E aí, então, a gente vai falar do sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico. Tem outras formas da gente dividir o sistema nervoso, mas essa aqui é uma bem simples. Basicamente, o sistema nervoso ele vai ter algumas funções. Uma na homeostase, que então vai regular a pressão arterial, a temperatura, a glicemia, dentre tantas outras coisas. E é de gerar comportamentos, né? Então vai gerar reflexo, sono, defesa alimentar, a questão alimentar. E a diferença é que a homeostase ela vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque se para alguma coisa dá um grande problema pra gente. A gente acaba morrendo. Já na questão de comportamento, só vai acontecer na hora que é necessário. Então, você precisa dormir, vai acontecer, dormiu, acordou, passou essa questão. Reflexo, só quando, por exemplo, pega e joga alguma coisa em alguém, a pessoa vai ter o reflexo ali. Defesa, se precisar brigar com alguém. E alimentar toda vez que precisa comer. Tá? Então, essas são as duas questões bem simples aí no nosso sistema nervoso. A gente também, subindo um pouquinho mais e um pouco mais fundo, a gente tem as partes do cérebro. A gente tem a divisão aí do lobo frontal, do lobo parietal, do temporal, do occipital, do cerebelo e do bulbo. Tudo isso daí está, querendo ou não, relacionado com o trabalho que vocês fazem. Porque vocês acabam utilizando várias áreas que estão dentro desses lobos aí, que são de extrema importância para a função de vocês. Até porque se tiver um problema em alguma delas, provavelmente vocês vão ter um problema com a execução do trabalho de vocês. Né?
Como, por exemplo, se a pessoa tem uma afasia. A pessoa que tem a afasia vai ter dificuldade na interpretação, dependendo do grau de afasia, porque dependendo do grau não vai nem conseguir interpretar nada, e depende se vai estar na área de Broca ou na área de Wernicke. A área de Broca é a área responsável pela questão motora da fala, já a de Wernicke é a responsável pela compreensão. Então, danos cerebrais nessas duas áreas aí vão causar problemas, querendo ou não, na profissão de vocês e qualquer pessoa, tá? Tem aqui alguma dúvida? Vocês podem interromper, fazer pergunta a hora que quiser, tá? Legal. Então, beleza. Agora a gente vai entrar no neurônio, que é uma célula famosa. Todo mundo já ouviu falar de neurônio na vida. Tem gente aqui que é da área da saúde. Tem um aqui que você também, né? Dentista? No século passado. Eu fui. Mais alguém que é da saúde? Então tem Não. duas pessoas da área da saúde. Então, neurônios, eles são bem famosos, né? Porque eles são as nossas células, as células aí que o nosso cérebro utiliza para poder se comunicar. Mas não fica só no cérebro. A gente tem neurônio em várias partes do corpo. Inclusive, tem estudos indicando que o intestino é o segundo cérebro, pela grande quantidade de neurônios que tem ali. Até porque se a gente tá com problema intestinal, você vai ter problema emocional. Aí vai parar lá com rinite. Ou no psiquiatra. Dependendo do grau. Então, aqui é uma estrutura básica de um neurônio. Existem outros tipos de neurônios, mas esse daqui é um básico. Onde ali em cima a gente tem os dendritos, que são aquelas ramificações. Essas ramificações, elas vão ficar em contato com outros neurônios, tá? Para receber informação deles. No meio a gente tem o corpo celular, que é onde vai acontecer todo o processamento ali do neurônio, que depois vai ser impulsionado aqui pelo axônio, que é essa parte mais longa do nosso neurônio ali. Que vai ser por essa parte aqui que vai ser impulsionado, que vai chegar a informação aqui no terminal axonal. Uma coisa interessante é que o terminal axonal, ele não fica necessariamente encostado no dendrito. Tá? Ele deixa um espaço bem pequeno, chamado de fenda sináptica, que é por onde vai acontecer a sinapse, que é como os neurônios conversam aí entre si. Tem dois tipos de sinapse, tem a sinapse elétrica e a sinapse química. A gente não vai entrar fundo na questão da sinapse, que usa os canais de íon e de cálcio, todas essas coisas, porque já seria para uma outra área, tá? Mas basicamente também, uma coisa que a gente consegue observar em todo o animal vertebrado é essa bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é formada de células glias, que ajudam a formar aqui essa bainha, que vai funcionar mais ou menos como um isolante, para não deixar a informação ficar se perdendo. Só que a gente pode notar que tem uns nodinhos aqui, ó, tem uns espacinhos, que a gente chama de nodo de Ranvier. Esses nodos, eles funcionam de uma forma que vai impulsionar o sinal. Então, o sinal elétrico vai vir pulando de nodo em nodo até chegar lá embaixo para ser um pouco mais rápido. Qual que é o problema? Existem doenças que afetam a bainha de mielina. Alguém sabe qual doença que afeta? Ela. Mais alguma? Então tem a esclerose lateral, amiotrófica. Tem uma outra que é a esclerose múltipla também, né? Todas essas afetam essas bainhas de mielina aí. E qual que é o problema? Vai diminuir a velocidade da transmissão. E isso dá os problemas aí clássicos que você vê nessas doenças, tá? Beleza. A gente sempre precisa de novas conexões neurais, né? Inclusive a gente está sempre fazendo conexões. Nesse momento aí vocês estão realizando conexões sinápticas no cérebro de vocês, ao mesmo tempo que vocês têm conexões que estão morrendo. Porque a partir do tempo que a gente não usa alguma coisa, morre. Nosso corpo não precisa, ele vai acabar eliminando. Então você acaba esquecendo essas informações e tudo mais. Nossa, eu tô vivendo por isso aconteça. Depende, mas depende de qual é a lembrança, ou esquece. Depende da lembrança. Bom. Gente, a lembrança não vai embora, tá? Ela adormece, mas a qualquer momento ela vai voltar. Por causa de quem? Da barrinha. A memória vai, né? A memória vai ficando por aqui. Ainda tem a questão dos traumas, né? A pessoa que não lembra de nada por conta de um trauma. O ensino de línguas tem muito disso, né? Tem. Eu tenho uma aluna tão traumatizada. Pior que eu não sei onde Tem, ela porque é não tá. exatamente isso, né? Aconteceu alguma coisa ali e aí não
a A gente gente teve pegar. uma que chorava a aula inteira, né? Ela precisava do inglês, mas ela fazia aula chorando. Ela fazia aula A chorando. primeira era todo um trabalho para fazer ela entrar. Tinha um trabalho para fazer, era numa escola, a gente trabalhou numa escola de idiomas. Ela chegava na escola, ela precisava do inglês. Estava atrelado à questão profissional e tal. Mas ela chegava, ela passava a porta, ela começava a chorar. Aí era todo um trabalho para fazer ela entrar na sala. E depois ela fazia aula, e ela era boa, ela não era. Mas ela fazia a aula inteira chorando. Ai, Qual a idade dela? Jovem? Qual a idade? Jovem, tinha uns 20, 20, 22 no A alma máximo. dela foi uma professora que disse para ela que ela deveria ir fazer um curso de crochê, que inglês ela não ia aprender nunca. Ai, gente. Aí ela travou, né? Aí ela sempre achava que ela estava no lugar errado. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não vou aprender nunca. Você viu que ela acreditou de uma É isso que eu ia falar, né? exatamente. 50 pessoas falam você é o máximo. Isso. Um É. fala você não é. Acredita Acredita. Exatamente. Mas acho que isso é uma coisa muito natural do ensino de idiomas. Natural, não deveria ser, né? Mas é muito natural do ensino de idiomas das pessoas falarem. Acho que os mais novos menos. Né? Mas a geração que tem até hoje, assim, 40, 45 anos, muita gente não fala idiomas por causa disso. Diz, porque a professora falou pra mim, porque o professor que eu tive, né? É muito louco isso. Ou que fala, porque eu já tô muito velho, eu não vou aprender, eu não vou conseguir. Fala, você vai. Você só tem mais problemas na vida do que uma criança, um adolescente. Mas você vai. Mas vai, né? É que em terapia cognitiva ambiental, eles falam o quê? Que, na verdade, se você acessa o trauma todo dia, ele te acompanha. E aí a religião vai falar que vai ser algo maligno, mal, e a religião vai falar uma coisa. Na verdade, você está todo dia limitando aquilo que você protege para não poder ir. Porque olha só, quando ela entrou na sala, ela chorava. Por quê? A professora estava aqui, ó. Você vai ser boa. Faz crochê. Vai lavar uma louça, alguma coisa. Entendeu? Então você vê que tem uma alimentação. Tem uma alimentação sobre isso. É igual o primeiro namorado. Quem vai esquecer o primeiro namorado? Ninguém esquece. Seja bom ou ruim. Nem a primeira professora. Exatamente. É bom ou ruim também, né? Exatamente. Não tem como, gente. Faz parte do processo. Agora, como que eu vou lidar com isso? Isso é interessante, né? Qual a ferramenta que eu tenho para isso? E o interessante é que todas essas questões acabam caindo também um pouco em partes na questão de memória celular. Né? Então, por exemplo, toda vez que eu sinto o cheiro de lenha, de uma madeira queimando, eu já lembro de quando eu morava em Minas, com o meu avô, com a minha avó, quando eu estava na casa deles. Toda vez. Como eu tenho avó e vó, mas me remete a uma vida que eu não tive. Tanto que na minha casa eu tenho um fogão a lenha, não sei fazer nada. Tenho um monte de tomada em cima do fogão a lenha. Eu ponho as panelas elétricas lá em cima. E isso já me satisfaz. Tem umas panelas de barro, tudo encapadinho para não pegar pó. Isso já me... É uma coisa que eu não vivi. Meus irmãos viveram, eu não. Mas eu preciso daquilo, sabe? A minha casa é aqui na cidade e cara de sítio. Legal. Preciso do mato, preciso de memória afetiva. Nossa memória afetiva que faz parte da memória celular também. Então, esses cheiros que você sente te remete a alguma coisa, tudo que ficou preso lá na sua memória celular. Então, eu sinto o cheiro de madeira queimada, lembro da casa do meu avô, da minha avó. Eu entro numa casa de madeira antiga, já sinto o cheiro que é igual da casa do meu avô, já lembro de toda essa questão. Tem os pontos interessantes da memória afetiva, né? O ruim é quando isso está ligado com algo ruim. Aí dá problema. E o que me chamou a atenção? A decoração em madeira. As coisas assim de interior. Rústico, né? Rústico, né? E aí, então, todos os neurônios aí, a gente precisa deles para a gente conseguir manter a vida. Sem neurônio, não vai dar para um ser humano manter a própria vida. O que acontece também na questão de neurônio? Há muito tempo, o pessoal sempre pensou que os neurônios, você nascia com uma quantidade de neurônios e acabou, você só vai perder. Mas não é assim. Diariamente nascem neurônios, assim como diariamente também morrem. Então vai acontecendo toda essa manutenção aí dentro do nosso sistema, tá? Em questão de neurogênese. O nascimento de novos neurônios são neurogênicos, tá? Tem até uns pesquisadores que já conseguiram manipular células troncos para transformar em neurônios também. Que é um estudo bem interessante esse daí. E que pode ser usado. Bruno, essa proporção de nascimento e morte acompanha ou não? Tem mais nascimento do que morte? Vai depender pensa, ou não? Não necessariamente acompanha, porque vai depender também muito do estilo de vida da pessoa. Porque a pessoa pode ter um estilo de vida mega saudável, que vai proporcionar uma boa saúde do seu sistema nervoso e também não ter nenhuma doença. Assim como a pessoa pode fazer coisas que acabam piorando a saúde dela, seja a saúde neuronal, a saúde do corpo no geral. Então vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas geralmente vai dar uma proporção ali que vai ser um pouco mais
do que tá nascendo, do que tá morrendo, porque se começa a morrer muito, você vai ficar em déficit. E aí vai dar um problema também. E aí, esse é um neurônio básico. Então, vocês utilizam, eu utilizo, todo mundo utiliza, na nossa questão aí de interpretação, utiliza muito isso daí, porque vocês estão sempre criando novas conexões, estão sempre aprendendo também, criando novas conexões para a área que vocês vão interpretar, mas tem um tipo específico de neurônio que é muito interessante para essa questão, que é o neurônio espelho. O neurônio espelho, ele é um neurônio que ele é responsável por imitar, pela imitação, pelo comportamento. Então, quando vocês, todos nós aqui, quando nós éramos bebezinhos, esses neurônios aí ajudaram a gente a adquirir a nossa língua. Aí o neurônio da audiodescrição, por repetição. Eu pensei. E o interessante é que é muito... Repete o bom e repete o De ruim. né? O bom é que é assim, eles são relativamente em descoberta, tá? Eles são relativamente novos. Porque na década de 90 que eles foram observados em macacos. E em 2004 que ele foi observado em humano através de neuroimagem. Porque a única forma de observar seria através de neuroimagem, porque fora isso não seria muito ético, né, na época para os estudos lá. E aí então a gente consegue correlacionar esses neurônios aí com a questão de imitação, aquisição de linguagem, porque a gente fica sempre exposto à língua em que nós estamos inseridos ali e tentamos repetir. Então começa lá com o balbo diário, vai por cada estágio da aquisição da linguagem até desenvolver realmente a língua, bem como ele está muito relacionado com o desenvolvimento das funções cognitivas e sociais. Então problemas nesse neurônio aí estão relacionados também ao autismo, tá? E algumas outras doenças que afetam questões cognitivas e sociais. Então, estão estudando o quão elas estão correlacionadas com esse tipo de neurônio. Tem duas coisas muito interessantes, que são esses dois tratamentos ali, o imitate e o repeat, né? Que esses dois tratamentos são muito parecidos com o shadowing, que faz para você estudar. Eu estava pensando nisso. Só que eles são tratamentos terapêuticos para a questão da pessoa que tem afasia. Então, a pessoa que tem afasia vai fazer ou esse imitate ou esse repeat. Qual que é a diferença? O imitate vai fazer com o vídeo. Então, vai ser vídeo e geralmente vai ter umas 6 pessoas ali no vídeo e a pessoa vai ter que ficar tentando repetir o que aquelas 6 pessoas estão falando. Já esse repeat é só com áudio e uma pessoa só. Então, a pessoa vai falando e o paciente vai repetindo. Então, na mesma hora, na mesma proporção que vocês estão praticando o shadowing, vocês estão fazendo aí também uma variação desses tratamentos, o que está auxiliando a Isso questão. eu acho que amarra, né, com o que a gente lê, às vezes, os intérpretes têm uma saúde mental Tá, melhor, é. vai ter menos isso, menos aquilo, deve ser por conta desses... Sim, porque aí vocês já estão fazendo uma coisa terapêutica, É. que é a questão de estar evitando afasias. Porque esses dois tratamentos aí são utilizados em afasia. Nossa, mas estou pensando aqui, dá para revolucionar o ensino de línguas com um treco desse, né? Eu tô pensando Porque já. porque você usa isso, que tudo bem, que é um tratamento terapêutico, mas você usa isso com o seu aluno, que às vezes não sabe fazer, apesar que assim, algumas pessoas fazem isso, acho que meio que sem muito consciência, mas faz, né? Porque quando você trabalha numa escola de idiomas, acho que a maioria que já trabalhou em escola de idiomas, você sabe exatamente, se conversar com o aluno no outro idioma, você sabe em qual livro que ele tá. Não é? Sim. Porque assim, você fala, não, esse daqui tá lá, que Book ele three, né? não Book fala two. ainda, ele não fala book 3, ainda só fala 2. Né? Então acho que é mais ou menos, mas dá para revolucionar. Dá pra revolucionar, porque acaba você colocando isso no marketing também fica uma maravilha, né? Eu pensei nisso. Aprendizagem terapêutica. Nossa. Olha o impacto que dá. Vamos sair vendendo, tá? Semana que vem a gente vai vender aprendizagem terapêutica de língua inglesa. E ainda tem uma outra questão que eu vou pegar, que a gente sempre pode levar para qualquer questão de ensino, seja qualquer ensino que você for colocar, que vai ajudar muito vocês. Provavelmente alguns já sabem, mas é sempre bom saber coisas novas aqui. Então essas são as duas terapias que basicamente vocês estão fazendo ao praticar a interpretação, tá? Então, como vocês trabalham muito, né, eu vou falar a vocês porque, assim, uma vez que eu fiz uma interpretação foi para um aluno, para uma reunião que ele teve com um rapaz da Jordânia. O que acontece? Usa muitas atividades mentais superiores. E ao final disso eu vou jogar uma hipótese que eu tenho interesse em pesquisar, mas é absurdamente caro. Então, seria meio difícil conseguir um financiamento para isso em qualquer universidade daqui. A não ser que a universidade já tenha a máquina. Mas está relacionada à neurogênese, tá? Aí no finalzinho eu falo qual que é a minha hipótese.
Até aqui tranquilo também, com o neurônio espelho. Uhum. Então, todo ato de bocejar, então quando a gente boceja, que contagia todo mundo, neurônio espelho. Empatia também está relacionada com o neurônio espelho. Então, a pessoa que tem um déficit de empatia provavelmente tem problema no neurônio espelho. E eles ficam numa área do cérebro chamada F5. Nossa, que coisa mais louca. Porque eu estou começando a pensar nas pessoas sem empatia e estou pensando que muitas delas têm dificuldade de imitar coisas, não são bons como atores, não são bons em teatro. Não tem sorriso. Não tem sorriso. Ele é muito sério, na verdade. O que protege ele é o medo dele saber quem ele é. Então, logo eu fico aqui. Todos estão dando risada, né? E ele começa a criticar mentalmente. Mas, dono de taradados, por que estão rindo? Por que foi tão engraçado que eu não observei? Eu perdi. Ele não entra com empatia para rir. Ele, na verdade, se defende, né? Então, tudo relacionado ao nosso amiguinho aí, neurônio espelho. Ou seja, Exatamente. próximo namorado, vou mandar um curso de teatro, que aí vai ser empático. É isso aí. A não ser que ele tenha desenvolvido uma forma de Ah, Pronto, já maquiou o neurônio espelho. Calma, calma aí. Eu vou defender ela. Na verdade, quando você sente empatia, você sente o calor da pessoa. É, Não tem empatia tá fria. vendo? Eu não posso gostar de você só por gostar e tá ótimo. Não, você gosta de mim como? Eu vejo no seu olho, tem um brilho, né? Tem uma voz que vai soar. Não é aquela, tipo, tudo bem, eu te amo. Te amo. O café tava ruim? Que é isso, né? O café tava ruim, né? Continua, Bruno. Pronto, então tá garantido. Tá, agora não. Tá boa, é tá um boa. bom caminho. Só pra informação, deixa eu ver se tá ligado aqui o cursor. Ah, tá ligado. Peraí, Precisa dizer tá lá. gravando tudo. Você vai... Bom, ela não tá vendo a gente. Não. Não, mas eu só vou divulgar pra instituição. Ó, a área F5 vai ficar mais ou menos por aqui, tá? Aqui no lobo frontal, já bem perto do lobo temporal e bem coladinho na área de Broca, que vai estar por aqui, que é responsável pela parte motor da fala. Então, ambas estão ali na questão motora, tá? Relacionado na estrutura de cérebro. Neurônio espelho, imitate e repeat, tranquilo? Não roube minha ideia, viu? Vamos fazer uma sociedade. Isso, vamos acrescentar, né? Pelo menos umas aulinhas, né? Pelo menos me colocar lá para falar um pouco de neurociência. Bom, vamos falar um pouco de memória. Quando a gente fala de memória, basicamente a gente consegue dividir em duas questões, mas lembrando também, memória é uma coisa que nós conseguimos dividir em várias outras formas, tá? Então eu vou dividir primeiramente aqui em memória de longo prazo, também conhecida como memória referencial, que é aquela memória que a gente quer ter. Aquela memória de quando você quer lembrar de coisas que aconteceram há muito tempo, das coisas que vocês aprenderam, vocês querem que ela esteja aí na memória de longo prazo. Já a memória de curto prazo, ou memória de trabalho operacional, é aquela que vai durar alguns minutos, algumas horas, e depois vai se perder. O que é interessante é que ela vai acontecer aqui no hipocampo. Primeiro a gente vai começar com essa memória aqui dentro do hipocampo. E aí vocês vão precisar dormir. Eu sempre falo para todo mundo, gente, se você quer tirar nota boa numa prova, dorme. Não vai ficar estudando à noite antes da prova, porque você só vai ficar pior a situação. Dorme, porque a aprendizagem ela vai se concretizar quando a gente dorme. Você precisa dormir bem, porque você precisa atingir a fase mais profunda do sono, que é a fase REM. É aquela história de dormir a informação, né? Que a gente brinca, mas que é real. É real. Dorme para poder ter uma aprendizagem boa. Por quê? A intenção é fazer a memória sair aqui do hipocampo. Ele tem esse nome porque latim, se não me engano, grego, significa cavalo marinho. Eu acho que é grego. Significa cavalo marinho, tem um formato de cavalo marinho. Aqui não parece tanto, porque nessa imagem não está aparecendo tanto. Mas quando você pega uma referência anatômica, você vai ver que ele lembra um pouco o cavalo marinho. Em Portugal, em português de Portugal, cavalo marinho é hipocampo. Olha, É hipocampo. legal. Nossa. E aí a tendência é fazer o quê? A gente ter a informação aqui no hipocampo, dormir para fazer ela ir para a parte superior aqui do nosso cérebro. Né? Se dividir, porque a nossa memória ela vai estar associada com as partes do cérebro. Então, se é uma memória visual, vai estar lá atrás no lobo occipital, então se é motora, vai estar lá na frente, e por aí a gente vai mudando. Então, a nossa memória vai ficar espalhada aqui no nosso córtex cerebral. Ainda falando de memória, a gente pode pegar uns outros 3 tipos aqui, que é a memória de procedimento,
utilizada para movimentos como andar de bicicleta, por isso a gente nunca esquece, que é uma memória motora. Um ótimo tipo de memória é a memória motora, porque a gente não esquece. Então quem aprendeu a andar de bicicleta não esqueceu. Quem aprendeu a andar de patins também não esqueceu. Tocar um instrumento, todas essas questões que são motoras, a gente não esquece. Por isso que eu sempre pego no pé dos alunos e tudo mais, você quer aprender inglês, você precisa falar, porque você precisa exercitar a parte motora para te auxiliar na questão da memória. Porque aí você já não está fazendo só com a memória auditiva, você está envolvendo a memória motora por estar trabalhando com os músculos aqui da face. Diga-se que são muitos, né? O músculo que se movimenta. Aí a gente tem a memória declarativa, que ela sempre vai ser consciente. Então a gente vai conseguir reter as informações para poder utilizar no dia a dia. Então essa memória declarativa a gente sempre usa para poder falar alguma coisa. Eu estou usando minha memória declarativa para poder falar isso daqui e vocês para falar das coisas que vocês sabem também. Eu vou falar já. Só para fazer um gancho no que ela falou da moça de 20 anos que entrava chorando na sala. Ah, tá. E aí tem a memória não declarativa, que é uma memória inconsciente, que ela vai alterar o nosso comportamento, sem que a gente tenha capacidade consciente para evocar. Aí também pode dar um problema, né? Você alterou seu comportamento de forma inconsciente, é uma coisa um pouco complicada. Tem questões boas, você pode alterar para questões muito boas, mas também pode vir a questão do trauma, né? Você acaba alterando o seu comportamento por um trauma que está na memória inconsciente. O pior é você não conseguir nem lembrar dela. Que é aquele famoso caso que as pessoas falam, nossa, eu não lembro nada da minha infância. Dá medo, né? Então, o pessoal fala, eu não lembro nada da infância. A gente fala que é um espelho sem reflexo. Mas como assim? Tem um espelho, mas você nunca se viu no espelho? Não. Porque se você não tem lembrança, caiu? Não. Houve alguma queda, uma batida, colisão? Não. Então você vê que é tão forte o que ela viveu, que ela, diria Freud, que ela reprimiu. Tá ali. Mas eu carrego ela comigo em comportamentos. Que é nítido. Grita, o comportamento grita. E aí faz parte dessa memória inconsciente. O que muitas vezes a pessoa vai cair lá no colo do psicólogo, para tentar tratar toda essa situação. Pode falar o que você fala da moça. Na verdade, fiz um curso, PNL, Programação Linguística, e aí tinha uma técnica muito interessante. O professor falou assim, olha, você quer lembrar de qualquer coisa, faça uma alavancagem. Eu falei, tá, o que é alavancagem? O que ele vai fazer? Ele falou, a memória precisa de 3 coisas. Seja visual, olfativa e sinestésica. Eu falei, legal, isso eu já sei. Então, quando a moça entrava na sala chorando, e se ela acertasse algo que você perguntasse, era simples. Olhar nos olhos dela, ou no olho dela, falava para ela algo positivo e tocava nela. Pronto. Que aí você diminuía a memória que estava maior, que era a professora. Por quê? É meio que... É estranho falar, né? Mas é meio que uma discussão invisível. Tem que saber o que aconteceu lá atrás para você desmanchar sem ela perceber. Se ela não percebeu, deu certo. Se ela percebeu, ela ainda está rejeitando. Né? Porque vamos supor que o Bruno me ensine algo que eu não sei. Aí eu fico, ele vai me perguntar, e eu não estudei. Ele vai me perguntar, e eu não estudei. E a pergunta todas vezes, né? Eu aqui, ó. Então, E pergunta. Amanhã não vem mais. Pô, eu estudo, mas eu consigo Ou eu não raiva. venho mais, né? Aí não vira amor, vira raiva. Amanhã você está com raiva, olha só. Né? Vou fazer tudo que o Bruno pediu, mas não é com amor. Porque se não é com amor, você não vai fazer. Não tem história. Se não tiver amor no que você faz, nenhuma planta cresce. Eu lembro que minha mãe conversava com a planta. Não, por que você conversa com a planta? Porque ela vai crescer. Eu quero que ela cresça. Nossa, gente. Eu achava aquilo. Eu não tenho essa parte, não tem problema. Eu tinha 12 anos de idade. Nossa, mas você fala com a planta. Assim, como qualquer outra coisa no mundo que você não veja, você fala. Aí eu entendi o que era fé. Tem limite nessa vida. Não, eu não converso com planta e outra coisa, gente, eu mato todas, então eu não levo nenhuma pra casa. Nem as violetas de aniversário. Eu não levo, eu me recuso, eu dou, eu saio dando as plantas todas. Qual o significado para você? Não, mas nenhum. Não, quem me conhece não me dá uma planta. Não, mas eu quero dizer o significado, entendeu? Só Quando isso. ela ganha, ela vai. Eu levo, eu dou para as pessoas que eu gosto, entendeu? Aí ganho uma planta. Gente, ela vai morrer, porque eu não dou conta. Aí eu saio Até cacto morre. Você morre? Nossa, Eu esqueço de pôr Eu vou botar água. uma- Não, gente, eu esqueço de pôr água, então eu ponho água demais. Sabe aquela pessoa assim? Não dá certo. E assim que é igualzinho.
Pra minha filha é igual. Aí a gente sai distribuindo, minha irmã também, aí a gente distribui todas as plantinhas na família, entendeu? Quando eu ganho alguma coisa, vai em aniversário, né? Eu só venho, uma violeta, eu falo, ai, obrigado, A amor. tristeza dela, Saiu coisa, eu já terceirizo, entendeu? Quando a Uninove, no final do ano, dava planta. A Uninove tinha essa mania de dar planta, Qual eu foi o melhor falava, presente que você ganhou? gente. Qual foi o melhor presente que você ganhou? Você falou, nossa, eu amei esse presente. Qual foi o melhor? Vamos tirar essa planta. Ah, sei lá, tirar. eu gosto de livro. Quer me Pronto. fazer feliz, me dê livro, Cheiro. me dê experiência, sabe coisa diferente? Assim, eu sou Aham. super auditiva. Então, Legal. pra mim, essas coisas que fazem sentido. Mas a planta, gente, o sinestésico meu passou longe. Acho que ele lembrou Henrique, né? Isso, Henrique, agora o amigo me falou assim que para você marcar um evento, além da questão do olfativo, do sinestésico e do visual, o tim-tim, porque é o sonoro. Você tem que fazer o tim-tim, Exatamente. porque é o visual, né? O auditivo e o É porque não faz sentido. Pra mim, a planta não faz sentido. O barulho, Gente. Eu acho ela né? linda lá. Eu sou visual, então pra mim faz todo sentido. Aí eu mudei de casa. Aí começou a decoração da casa. Aí eu falei, gente, plantas, bem-vindas. Aí minha filha falava assim, mãe, tem que ter verde nessa casa. Tem que ter verde, porque eu gosto de coisa tudo moderna, né? Tem que ter verde nessa casa. Eu falei, não tem problema, eu vou resolver esse problema. Fui lá, comprei um monte de planta artificial. Estão todas lindas. Não morreu nenhuma por enquanto. Isso, Bruno, isso que o Henrique, né? O Henrique disse, pode acontecer o contrário também, né? De eu ficar assim, ai, me chama, professora, me chama. Porque eu sei, me chama. E a Naquela que eu sei, né? E a professora não chamar. É. Frustra também, né? Então, mas aí tá Na mesma tem proporção, uma questão de não. timidez, né? Porque se eu falo pra mim e não falo pra você, quem vai saber? Se eu falo, nossa, Cortinho, eu gosto do seu cabelo, achei bonito. E é diferente de todo mundo. É. E me chama atenção. Se eu não falar pra você, você não vai escutar, não vai saber. E só eu vou descer e falar, nossa, Pedro, lá pra ela, Bruna. Nossa, achei o cabelo dela tão diferente, tão bonito ao mesmo tempo. E diferente não é feio. Diferente é uma coisa que eu falo assim, eu gostei disso, só não sei dar o nome pra isso agora. Mas eu achei diferente porque é bonito. Pra mim é bonita. Entende? Faz sentido? Vamos descer da gente. Eu vou ter que dizer, então, professora, eu quero responder. Exatamente. Essa é minha, né? Exatamente. Tipo, Só que aí não trabalhou o neurônio espelho, que é o social. O social. Olha só isso aqui, ó. Cada um olhando né, no olho e falando, olha o que eu acho. Eu não gosto de planta, mas eu gosto de livro. As coisas são Então, muito simples. então, isso é engraçado, né? Isso que você falou agora é uma coisa engraçada. Porque assim, eu acho lindo, mas não me dê. Entendeu? É empatia. Mas Então, assim, não me dê pra cuidar. Eu gosto Eu de gosto. planta, mas eu não gosto de ganhar. Olha lá. Eu vou lá, compro, eu Ah, planto, sim. eu faço. É. Mas eu, se você me der meu marido me deu uma flor no meu aniversário, nossa, tem briga em casa. Mas tá. Não, tudo bem. Mas sabe qual que é? Sabe por quê? Porque a planta não nada mais é pra você, é um terreno que é meio sentimento seu. É sentimental. É o que eu quero. O que eu quero, ninguém sabe o que eu quero. É o que eu quero. Eu quero tomar mais um café. Mas eu quero pegar, eu quero ir lá, tocar. Eu quero pensar daqui lá. Pra mim, Porque uma aí quando eu terapia. pensar, eu pergunto pro Bruno, e como é que eu faço pra resolver tal coisa? Né? Né? Isso é interessante. Por isso que é bom viajar. Quando você tá muito, né, habituado a uma coisa, você viaja. Você vai ver o quê? Uma planta. Você vai ter que ter jeito. Você vai ver a planta de uma árvore. Não, mas eu gosto, eu acho lindo, maravilhoso, mas não dê pra eu cuidar. Ela não É igual gosta, animal. minha mãe me mandou É igual animal, assim. Tudo bem, você tem cachorro? Não tenho nada, gente. Eu acho lindo, maravilhoso, mas não me dê pra eu cuidar. Não me dê, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de cuidar de mim. Que legal Sabe que você aquela leva coisa? outra pessoa. Não, fala a verdade. Sério. Não, eu falo a verdade numa série de coisas, as pessoas acham que eu sou louca, mas assim, é igual maternidade. Alguém chega pra mim e fala, eu tô grávida, quem você acha lindo? Não, não acho nada. Seus problemas começaram, querido. Bem-vindo, Então, assim, né? bem-vindo no clube, né? Mas é verdade. O problema começou, é lindo, é maravilhoso, mas não é essa coisa assim que todo mundo, né? Acho que não é o paraíso, né? Não, É essa não é. coisa assim, Não é. ai, que lindo, maravilhoso. Então, isso também eu sou assim. tem a ver com memória, óbvio que tem a ver com memória. Eu tive 2 gravidezes péssimas, horrorosas, assim, horroroso mesmo. Eu passei mal os 5 primeiros meses da primeira e os 9 meses da segunda, que nasceu minha filha. Então, claro, isso deve ter a ver com a minha memória, né, que é afetada por essas questões. Mas não é só isso, né? A gente sabe que depois não é esse paraíso que as pessoas pintam, assim, né? E aí vem a frustração, obviamente, porque Sabe o aí, que eu pode né? fazer também? Você pode colocar um pouco de simpatia. Como é que você tá grávida?
Ah, não, eu nem falo nada. Aí Não, eu nem fico falo legal, nada. Não, Não, eu nem falo nada. A pessoa fala, eu tô grávida. Eu falo, ai, que legal, não sei o quê. Ai, como que é pra você? Eu falo, você tem certeza que você quer ouvir a minha experiência? Porque a minha experiência não é legal nesse momento. Vamos, Bruno, vamos. Vamos, Vamos gente. continuar nos outros tipos de memória. Isso, que já deu o que deu, né? Já que a memória não declarativa ali deu bastante coisa. A gente também tem a memória episódica, que é aquela memória que vai estar sempre ligada com as suas experiências específicas num lugar específico, tá? Seja num lugar, no tempo, ou com as emoções que vocês sentiram naquele momento. Então, essa memória episódica vai acontecer em vários momentos da vida de vocês. E não vai ser diferente na cabine. Na cabine sempre vai ter alguma coisa que a pessoa vai falar, sei lá, como que se fala comoriência em inglês? Ó, a pessoa vai lá em português joga comoriência e você tem que ficar procurando em inglês que palavra, qual que seria o termo que valeria. Então você não vai esquecer por conta dessa memória episódica. Só que ela também é interessante, porque quando a gente passa uma vergonha, ela ajuda a gente a lembrar de alguma coisa. Tá aprendendo um idioma, passou vergonha, você não esquece mais a pronúncia daquilo. Eu erro outras coisas, né? Mas essa eu não erro mais. Qual? Comoriência? Não. Eu digo assim, que aquilo que você sofre, Ah, sim. né? Você não erra mais. Então, essa palavra aí pode Meu aparecer em tanto, qualquer né? contexto que eu vou. Vai lembrar. Né? Eu vou lembrar. Eu nunca faria uma interpretação. Sério? Eu Você trabalha com prefiro tradução, trabalhar com né? tradução. Mas a interpretação, eu acho que a cabine me dá medo. Eu não sei, o medo de errar, talvez. Eu fico nervosa, eu começo a suar, eu começo... Não que eu nunca tenha tentado, pra mim não funcionou, entendeu? Eu não vou ficar só na tradução. Mas é episódio que acontece muito na tradução, né? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo ela vai acontecer na tradução também. Eu acho que não tenho assim. O tempo todo ela vai acontecer na tradução, até porque provavelmente você vai se lembrar de um livro que você estava traduzindo num lugar específico, em um ano específico. Tá aí a memória episódica. A gente tem a memória semântica também, que ela é muito interessante. Quando a gente fala da memória semântica, ela vai estar sempre relacionada com o conhecimento de mundo. A gente fala em tradução e interpretação. E aí, por exemplo, vai acontecer aqui, está acontecendo esse evento, vai terminar e vai ficar algumas coisas na memória de vocês. Vocês não vão lembrar de detalhes, de tudo que eu falei em detalhes, mas vão lembrar de algumas coisas que vai estar na memória semântica. Bem como de tudo que acontece no mundo. Aí, qual que está o problema? Se você tem um problema, como por exemplo uma amnésia, que vai afetar a memória semântica, aí, por exemplo, um intérprete que tem esse problema, ele vai precisar traduzir coisas da atualidade, ele vai encontrar uma certa dificuldade, porque vai sair lembrando de muitas coisas que acontecem. Bem como um indivíduo que está aprendendo uma nova língua vai ter dificuldade de pegar no vocabulário. Breno. Até que se resolva essa questão. Então, tem dificuldade para pegar no vocabulário. Tem outras coisas que atrapalham uma pessoa também, né? Tem Ela gente falou, Brena, a gente tem um amigo que teve leucemia. Aham. E aí teve que implantar o Protocard. E aí fizeram, anestesiaram. Quando ele voltou da anestesia, ele não falava mais português. Só falava inglês. Foi em inglês. Menos mal, né? Se a pessoa tivesse perdido o inglês. Só falava E aí inglês. depois recuperou. Teve que anestesiar de novo. Verdade. Verdade. Que coisa louca. Verdade. Mas voltou depois da anestesia da semana. Voltou. Aí a única pessoa que é assim, que conversava com ele era um médico, foi aqui na Beneficência. Ele ficou um tempão internado, então foi uma coisa bem grave. Ele era muito jovem, ele tinha uns 20 anos na época, né? Então foi bem grave, assim, foi um processo bem longo. E aí um dos médicos, quando ele voltou da anestesia, todo mundo entrava no quarto e ele falava só inglês. E aí acharam que ele tinha tido... Piano também foi assim. né, do acidente, né? Aí achavam que ele estava com algum problema. E aí não. Aí um dos médicos foi lá, conversou com ele e falou, não, é um tipo de amnésia. E aí a gente vai ter... Aí ficaram lá estudando o que ia fazer, passou 2, 3 dias e o português não voltou. Aí eles anestesiaram novamente. E aí a explicação, né, uma das explicações é que quando ele descobriu, ele trabalhava com a gente na escola de idiomas, ele dava aula. E ele estava dando aula num sábado e estava doente, estava mal, queimando em febre. Aí eu falei, não, você vai embora. Eu era coordenadora da escola. Eu falei, não, você vai embora. Você não vai ficar aqui. Você vai para o hospital. Liguei para a mãe dele, que ele tinha, sei lá, 19 anos. Liguei para a mãe dele e falei, a senhora vem buscar ele, porque ele está mal. E ela tirou ele da escola, né, foi buscá-lo e levou direto para o hospital.
Então o médico achava que a relação foi essa, né? A última coisa que ele estava fazendo ali era dando aula, falando inglês, e aí puxou essa memória. Legal. Só com o inglês. Ainda bem que voltou o português depois, né? Ainda bem que não perdeu o inglês, né? Mas não perde, não. É bem difícil para perder. Para a gente perder língua vai ser difícil. Vai ter que afetar áreas bem específicas, né? E aí a pessoa não necessariamente ela perdeu, talvez ela não consiga produzir. Então, se afetar a área de Broca, ela não vai conseguir ter a parte motora para poder produzir. Não que necessariamente a pessoa perdeu, mas se não afetou a área de Wernicke, então ele vai lembrar. Porque vai ouvir e vai entendendo, porque é ali. Como pode acontecer o contrário, de ouvir as palavras e não conseguir fazer conexão. Depende também muito da lesão cerebral que a pessoa sofre. Mas ele teve alguma lesão, alguma coisa? Por conta da febre? Não. Nada? Tava Só no anestesia trabalho, tava no processo da leucemia, né? Do tratamento de quimioterapia e tal. sim. Tava nesse processo aí. Tem um porquê. Mas muito, assim, um dos casos que nossa, muito estranho na época. Sim. Mas ainda bem que conseguiu melhorar, voltar. Ficou com as duas línguas. Depois que Conseguiu voltou aí, voltar. normal. Aí ficou com as duas e tal. Então, tem essa questão, né? A amnésia pode afetar a memória semântica. Vai dar problema de aprender uma nova língua. Vai dar problema com conhecimento de mundo também. Então, você pode esquecer alguns fatos. Tá? Até aqui, ok? Perfeito. Então, vamos para Sight Translation, a neurobiologia da leitura. Sight Translation. Todo mundo aqui já sabe, já falei para o Henrique como que funciona. E aí, então, o que acontece? Quando a gente está lidando com a Sight Translation, a gente vai estar trabalhando com diversas áreas do nosso cérebro. Então, a gente vai estar trabalhando com o córtex visual, vai estar trabalhando com a sua parte motora, porque você vai estar produzindo a fala. Querendo ou não, vai estar trabalhando com a parte auditiva, porque as pessoas vão estar falando por perto e você não vai conseguir simplesmente desligar. Então, seu cérebro vai estar ali a todo vapor trabalhando todas essas questões, além de você estar traduzindo para uma outra língua. Né? Então, você está pegando informações de uma área onde está o português, convertendo para outra área onde está o inglês. E que tem uma coisa bem interessante, que quando a pessoa aprende o inglês antes da fase crítica de aprendizagem, seja inglês ou qualquer outra língua, vão ocupar os mesmos espaços ali, bem parecidos. A língua materna e a segunda língua que você adquiriu. Já quando você faz igual eu, que aprende depois, eu já tinha passado da fase crítica, eles ficam em espaços um pouco diferentes do cérebro. Então também vai ter essa questão, né? A distância vai ser um pouco maior em pessoas que aprenderam tardiamente e um pouco menor nas pessoas que aprenderam já desde a infância. Alguém aqui? Tardiamente, qual idade? Tá. A fase período crítico é na puberdade. Então varia de quando o adolescente vai entrar na puberdade. Alguns entram antes, outros depois, né? Inclusive teve um caso triste de uma criança. Da língua? Da língua, Da do língua. aprendizado da Eu língua. aprendi depois, Mas uns então, 30 anos. Eu aprendi nos 20, com 28. Aí eu já tinha uns 30. Alguém já mais cedo? Antes da fase crítica? Eu comecei Aprender língua uns assim? 8, 8, 9 anos. 10, Também. 10. 10. Eu não lembro minha primeira aula de inglês. Eu também não lembro, assim. Eu lembro, assim, que eu ia na aula de inglês, mas É. exatamente Não é. o que era, Quando eu fui entender, já estava. já estava lá, né? Então, aí uma coisa que é interessante, por exemplo, em mim, na Márcia, no Henrique, o nosso inglês ele vai estar numa área um pouquinho mais separada do nosso português. Já em vocês três vai estar um pouco mais junto. Só que no meu caso, partes do japonês vão estar um pouco mais próximo, porque um pouquinho antes da puberdade eu estava aprendendo japonês, que era para ser minha segunda língua. Aí minha professora se aposentou e eu esqueci tudo. Não esqueceu, não. Esqueceu, não. Tem algumas coisinhas aqui ainda. Se eu for assistir alguma coisa em japonês, eu vou pegar umas palavras isoladas, umas frases. Acho que então talvez isso explique, porque, por exemplo, às vezes quando eu estou cansada, eu quero falar uma coisa e vem a palavra em inglês, em vez de vir a palavra em português. Acessa Porque outro. deve estar tudo meio junto, deve estar tão perto que pega na gaveta errada. Pode acontecer também. E não que não possa acontecer com a gente que aprendeu depois também. Pode acabar acontecendo de esquecer a palavra numa língua e depois lembra só em outra. Aí fica lá, mas como é que fala aquele negócio que faz assim? Exatamente. Fica bem Ou porque às decidido. vezes tem mais sentido, né? Eu penso assim, às vezes eu vou falar alguma coisa e falo, não, mas a palavra em inglês é mais legal do que a de português, tem mais sentido. Sim. E aí, se você estiver conversando com pessoas que falam um idioma, beleza, você fala, a pessoa nem percebeu que você encaixou uma palavra ali.
Mas é o que não acontece quando você estiver falando com pessoas que não entendem o idioma. Exato. Né? Acho que tem muito disso, assim. E isso acontece bastante de vir a palavra no outro enquanto você está fazendo um outro idioma, um terceiro idioma. Ah, é. Vem no segundo, né? É. Exato. É o meu É. problema com o espanhol. É. Toda vez que eu tô lá na aula de espanhol, eu tô falando, tentando falar espanhol e me jogam em inglês. Em inglês, né? A gente joga italiano. E às vezes eu falo, a professora de espanhol abre um olhão e eu falo, é italiano, né? Ela deve ser. Porque tipo, ela não sabe italiano, Ela não ela fala, sabe. só garanto pra você que isso não é espanhol. A gente está fazendo francês e Depois de um longo mexe, tempo, nós voltamos para o francês. Aí, a gente joga um inglês lá no meio. não, a professora já até sabe, ela já sai rindo, né? Porque assim, vem aquela coisa do hoje. Ela fala, então, gente, no francês não tem Não isso, sei. tá? E Site Translation é tudo, né? Eu fiz um curso, rapidinho, interpretação de um curso, foram 20 horas de fisioterapia. Então a professora, né, no caso especialista, falava baixo, e ela é uma senhora já assim, então ela falava bem baixo, bem rápido. Então, bom que ela falava tudo que estava na tela, né, bem, né? Mas assim, não dava pra entender nada, então a gente fazia o Era Site só do Translation. visual Só no mesmo, visual, né? porque se fosse para a qualidade de áudio também, da questão dela mesmo, de aula, nossa, Eu é peguei complicado. uma vez que ele tinha a lista de sintomas, aí ele falava assim, eu não vou ler essa lista em inglês para você ter que falar, fala aí já direto pra ele. Aí eu pegava o Eu microfone, sei. era consecutivo, eu pegava o microfone e lia a Lia. tela. Mas aí você tá de outra coisa, né? Porque você tá numa site quase, né? Não é? Era um site. É, porque não é mais uma interpretação, eu não Não. tenho input auditivo, Isso, né? Eu só tenho o só visual. o visual. Virou a site. E uma coisa interessante da leitura é que muitos dos processos dela vai acontecer no lado esquerdo do seu cérebro, lá no hemisfério esquerdo. Tá? E aí então vai incluir o córtex occipitotemporal, o têmporo parietal e o córtex frontal inferior. Então a gente vai trabalhar questões aí, todas as questões que vai envolver a tua questão da visão, que vai envolver a parte motora da visão, tudo isso entra na leitura. Então tudo isso está acontecendo no momento que você está fazendo a Site Translation. E aí tem uma parte interessante que eu deixo até aqui no segundo tópico ali, que a área de forma visual da palavra, né, VWFA, ela vai ser responsável pela identificação visual da palavra. Então ela vai acontecer aqui atrás, no córtex occipitotemporal, no occipitotemporal, mais aqui pro lado, mais aqui atrás. Vai acontecer ali atrás e quando você olha, essa parte vai ser ativada para você reconhecer a palavra, seja no idioma que você fala. Então, por exemplo, eu olho para uma coisa escrita em português, entendo em inglês, entendo até o francês, por ser uma coisa parecida às vezes assim, dá para entender, mas quando eu olho algo árabe, eu fico ali, tipo... Até no japonês eu consigo reconhecer alguns símbolos, mas se é uma coisa muito diferente que eu nunca tive contato, você olha e parece um monte de rabisco, não faz ideia do que é. Então tudo isso está relacionado com essa área aí do cérebro, né? E aí também tem a parte que é o córtex frontal inferior e o têmporo parietal, que eles vão estar relacionados com o processamento fonológico e semântico das palavras. Então tudo isso vai ser ativado também na hora que você vai falar. Porque na hora que você está falando ali, você está lendo uma palavra, inconscientemente você já sabe a pronúncia dela, toda a questão da fonética, a semântica, tudo acontece muito rápido porque esses processos já estão muito bem estruturados aí dentro do cérebro de vocês. Então vocês nem prestam atenção no que está acontecendo, a maioria das pessoas nem sabe o que está acontecendo, mas você consegue executar todas essas técnicas de interpretação, ou mesmo de tradução, porque isso também está envolvido na tradução, nessa questão. Vocês conseguem envolver todas essas técnicas sem ao menos a gente saber o que está acontecendo. Né? Isso eu estou falando assim bem por cima, porque se você vai ver, vai dar basicamente um livro como tudo isso daí funciona. E um livro para cada tópico que eu estou falando. Né? Mas é interessante, né, que a gente consegue ver quando tem alguém fazendo uma site, você sabe exatamente o ponto que a pessoa teve problema com estrutura, com a palavra, que ela não entendeu, porque é onde faz o... Aí você sabe, bom, ali tem alguma coisa que não veio, né? E geralmente é por conta disso. Né, por conta do fonológico, acho que é mais do fonológico ainda do que da palavra em si, né, dela lá discriminadinha. E ainda tem a questão da pessoa ver a palavra, tô lendo, fazendo a site do português para o inglês, por exemplo. Vejo a palavra, beleza, conheço ela totalmente em português. Aí em inglês, vamos supor que a pessoa esqueceu a pronúncia. Porque estava só acostumada a não ficar pronunciando aquela palavra e esqueceu a pronúncia. Vai dar aquela travada de tipo, e agora?
que eu É faço assim ou é aqui, né? assado. Tudo isso geralmente acontece muito rápido mesmo, né? Mas são coisinhas que acontecem ali no nosso cérebro que se a gente pratica sempre, a gente consegue lidar com essas situações. Não tem jeito. Site Translation tem que praticar interpretação, qual seja qualquer tipo, seja chotutagem, interpretação simultânea consecutiva ou de línguas de sinais, vai ter que praticar. Se não praticar, vai dar problema. Até porque a gente precisa exercitar os neurônios aí, né? Para poder criar conexões para estar apto a lidar com todo esse trabalho. E uma coisa interessante é que o indivíduo dislexo vai ter alteração em todas essas áreas que eu mencionei aí. A pessoa que tem dislexia vai ter uma alteração cerebral em todas essas áreas que precisa ser tratada, né? Não necessariamente em algo visível, não é que a pessoa vai ter um caroço lá dentro, ou faltando alguma coisa, não. Mas ele tem alguma alteração ali, nem que seja no nível microscópico, tá? Diferente de quando a pessoa tem Alzheimer. Quando a pessoa tem Alzheimer, as alterações são bem visíveis no cérebro, tá? Principalmente quando você pega o cérebro fresco de uma pessoa que acabou de falecer por Alzheimer e coloca próximo do cérebro de uma pessoa que não teve nada, você vê a diferença. É bem triste de se ver, na verdade. Porque tem muita perda de massa. Principalmente no hipocampo. Porque aí a pessoa que tem Alzheimer, ela vai lembrar das coisas muito antigas, vai lembrar de coisas de 30, 40, 50 anos atrás, mas não vai lembrar de uma coisa recente. Eu tenho um tio que ele desenvolveu um tipo de demência por conta de muita bebida e ficar caindo batendo na cabeça. Ele lembrava de mim de quando eu era pequeno. Mas eu fui numa semana e voltei na outra semana e ele já não lembrava. E às vezes ele olha assim e não lembra quem é você, né? Pela questão do tempo. Mas, vamos continuar então agora para a neurobiologia da linguagem de sinais. Na linguagem de sinais, a gente vai trabalhar muitas outras questões. Não só a questão que está acontecendo aqui em cima, em questão de fala, de escuta e tudo mais. Além, se a pessoa for ouvinte, vai ter a questão da escuta. Se não for, não é. Porque tem intérprete também de Libras que é ouvinte, né? Muitos deles. Assim como tem uns que não são, né? Mas o que acontece? Além disso, o intérprete de Libras, ele vai usar o resto do sistema nervoso dele. Pelo menos daqui para cima, porque ele tem que fazer movimento, tem que fazer expressão facial. Então, nessa questão da área motora, ele vai ativar muito mais a área motora do que o intérprete de uma língua oral, por exemplo. Então, todo o intérprete de língua de sinal, que eu tenho que mudar, porque eu coloquei linguagem de sinais, é língua. Na verdade, o livro de referência estava linguagem e eu esqueci de mudar. É língua de sinais. Toda língua de sinal, a pessoa vai trabalhar muito mais com a parte motora do que aquelas pessoas que trabalham com línguas orais, né? Então, lá no lobo parietal esquerdo, tem as duas regiões, né? Ali o giro supramarginal e o lobo parietal superior. Eu coloquei o nome só para ficar de referência, caso alguém saiba. Elas vão ficar muito mais ativas nas línguas de sinais do que na fala. Justamente porque vão estar trabalhando com várias outras questões. Porque a pessoa ela vai ter que compensar. Não tem a parte da escuta, o cérebro vai compensar com outras coisas e acabam ativando outras áreas do cérebro ali para poder realizar essa compensação, tá? Já no hemisfério direito, fica mais ativa também nas pessoas fluentes em língua de sinais antes da fase crítica de aprendizagem. Então, lá no lado direito, se a pessoa aprende Libras antes da puberdade, vai dar mais ou menos uns 11, 12 anos de idade, né? Aprendeu antes da puberdade, vai ficar mais ativa essa área. E os pesquisadores ainda estão estudando o porquê que ativam um pouco mais umas áreas do que outras, mas tudo indica que é por conta da compensação, porque precisa compensar. Igual a pessoa que é cego vai compensar desenvolvendo uma sensibilidade em outra parte, seja na parte de toque, seja na parte auditiva, e por aí vai. O corpo vai sempre compensando. Legal que essa pessoa chega nesse nível, né? Ela fala, fulano chegou, como é que sabe? Pela pisada dele. Gente, a pessoa desenvolveu, né, uma audição tão... Nossa, teve uma... Tão discriminatória, né? Exatamente. O cérebro ele faz toda uma reorganização das sinapses ali para se adaptar à nova situação, porque não vai usar as sinapses da área visual. Então vai ter que migrar para uma outra área. Ana, mas é o caso do Rafa, não é? Porque tem hora que a gente esquece, assim, que o Rafa é cego, né? Nossa, totalmente. Esquece. Às vezes eu dou cada fora. Ele. É porque a gente esquece, gente. Não sei o quê. Aí ele fala, lindo. Eu. Não foi isso que eu quis dizer, porque você vai falar, olha que lindo aquele negócio. Ele, maravilhoso. Achei lindo mesmo. Eu, não.
Mas é porque ele desenvolveu tantos outros, né? É isso que você está falando, assim, essas habilidades que vão compensando, que às vezes a gente esquece. Agora a gente estava procurando um nativo de inglês fluente que fizesse narração. Aí eu conversei com o cara, eu falei para ele, olha, eu vou pôr você em contato com o Rafa, que é meu sócio, você já se prepare para se assustar, porque ele vai falar com você no telefone, ele vai descrever o seu quarto, o lugar que você tiver, você vai ficar procurando se tem uma câmera, como que o cara vai. Eu falei, só que ele é cego, tá? Então, ele não, mesmo que tivesse câmera, ele não vai ver, mas ele vai dizer, e aconteceu. Ele falou, então, tem aí atrás dessa janela, você vai ter que colocar uma cortina, e o cara, tá. E aí, não sei A o quê. gente esquece. E as prateleiras que tem à direita, elas são de metal, isso não é bom, cara, tá. E é tudo por som. E aí depois o cara falou pra mim, ele fez isso mesmo, eu te falei pra você. A gente esquece de tanta discriminação sonora que ele consegue chegar. Fantástico. Que essa Legal. questão, né? Eu passo. Como você sabe que eu passo da pessoa? Vocês já viram a representação do homúnculo? Que é uma parte assim, Já. que tem toda a questão sensorial? Uhum. Então, naquela questão, por exemplo, o homúnculo tem aquela imagem clássica que a gente está acostumado. Mas ele pode variar de acordo com a especificidade da pessoa. Então, se a pessoa não escuta, vai desenvolver uma outra parte. Se a pessoa, por exemplo, não tem os braços, aí a sensibilidade não vai estar tanto na mão, vai estar em algum outro lugar. Muitas vezes lá na sola do pé e tudo mais. Porque tem algumas pessoas que elas são cerdas, surdas e não tem os braços. Nossa. Tem caso de pessoa que tem tudo isso. E aí, como é que vai fazer a interpretação de língua de sinais? Lá na sola do pé. Tati, né? É Tati, né? Na verdade, Tati. o corpo tem uma compensação muito grande, gente. Eu acho isso muito interessante. É uma compensação, né? Se eu não tenho isso, automaticamente vai Se desenvolver adapta, outra né? coisa. Pra dar conta daquilo que não tem, né? Exatamente. Eu sempre procuro uma forma de dar conta. Então, quando a gente fala de linguagem, de língua de sinais, né? Tudo isso vai estar envolvido. Todas as questões que eu falei nas outras partes da interpretação, tirando a parte auditiva, no caso da pessoa que é surda, né? Para o intérprete, a parte auditiva também vai estar acontecendo. E tudo mais. Tudo isso vai estar acontecendo ali e vai estar todas essas áreas vão estar sendo ativadas, né? E daria para ir muito mais fundo mesmo, esmiuçar tudo mais, mas não é o foco, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas vamos para as partes de metodologias ativas para o ensino de interpretação. Eu peguei 3 metodologias ativas que são bem interessantes. Que a primeira é a simulação. Provavelmente quem já deu aula, todo mundo aí já fez, né? Que deu aula. Até na tradução também, dá para fazer, no inglês também, ou qualquer outro idioma. Ela vai facilitar a aquisição das habilidades necessárias ali para uma situação específica, né? Para o exercício da sua atividade laboral. Então, você pode fazer uma simulação de uma interpretação em uma conferência. Para deixar real, se é numa sala de aula de faculdade, lá tá todo mundo lá, coloca o pessoal na cabine, o pessoal fica todo ali ouvindo. E isso ajuda muito. Metade chora. Metade chora. Metade trava, igual trava. Metade chora, metade trava. E 2 vão pra cabine, então é verdade. Verdade, gente. Eu acho. Eu fui pra cabine e travei. Mas é normal, faz parte, porque é uma coisa que você nunca fez. E na cabine foi no Profit, né? Que É. a Nath que colocou que eu senti o gostinho. Ai, meu Deus, aí peguei gosto. Mas é Não. porque é uma simulação, que requer muitas coisas, né? Mas acho que é muito parecido com ensinar inglês, por exemplo. Quando você fala para o aluno, então vamos lá, agora a gente vai simular que você vai fazer uma entrevista de emprego. Tem gente que ali acabou, né? Acabou o momento, ele não sabe mais nem falar. E a simulação ela é muito interessante. E se você conseguir simular o máximo possível a atenção que a pessoa teria na situação real, na interpretação, é melhor. Porque quando a pessoa entrar na cabine, tudo bem sem traumatizar a pessoa, tá? Exatamente. Porque quando a pessoa entrar na cabine, ela já vai estar vai ser algo um pouco mais familiar. E a gente sempre preza, né, por algo familiar. A gente sempre vai procurar algo que é parecido. Então fica mais tranquilo. Eu tinha entrado na cabine uma vez, antes de entrar lá no Traduza. De resto, tinha sido por fora, assim, né, conversando com as pessoas ou fazendo em algum lugar ali acompanhando a pessoa. Mas olha, quando entrou no Traduza, você vê aquele monte, quando eu vi aquele monte de gente lá na frente, eu falei, As cabecinhas, né? mas foi. Eu digo para os intérpretes que, assim, no começo de carreira, você não pode olhar quantas pessoas têm fone no ouvido.
E nem as que tiram, né? Nem as que tiram, então você não olha. E aí vai dar tudo certo. Você senta aqui, ó, faz uma meio de ladinho e vai. Porque se você Exato. olhar, e aí você diz, nossa, mas tem Exato. 50 pessoas com fone no ouvido. É. E aí essa coisa, né, de um tirar, outro tirar, que como intérprete eu vou achar que eu tô ruim, Exato. eu vou achar que tá bom. Eu É levei pra tipo assim, ó. engraçado isso. Ai, que bom, tá dando certo. A moça tá conseguindo. Isso, Ai, quando alguém graças fala a assim, Deus. você fala, graças a Deus. Tá me entendendo. É muito... E às vezes não tá ligado a você, tá ligado a uma série de outras Sim, questões, sim. né? Eu focava sempre no palestrante. Tá? Vou olhar aqui só para palestrante. E ficava olhando. Tudo isso, toda essa simulação vai ajudar nessa questão. Obviamente, aí você vai estar trabalhando também com aqueles alunos que vão estar com medo, aqueles alunos que vão querer chorar, aqueles que vão sair correndo. Mas a simulação vai preparar eles, até mesmo para eles verem se querem ir para essa área mesmo ou não. Ou você vai preferir ficar só na tradução, ou você vai ficar só no ensino de idiomas, ou você não vai querer nenhum desses e vai para outro campo, né? Aí o que eu acho mais interessante é a gamificação. Por que é interessante? Porque a gente consegue trabalhar ali com o neurotransmissor dopamina. Dopamina, eu não estou falando que vocês vão viciar os seus alunos, tá? Mas vocês incentivam a produção de dopamina, o aluno vai sentir prazer e vai sentir satisfação de estar ali na aula. O que acontece? Você vai melhorar a questão da retenção. Então, você vai ter menos alunos saindo do curso, ou da aula, seja o que for, vai ter menos alunos saindo, porque ele vai, toda vez que vai para a aula, ele vai ter essa questão da sensação, da satisfação de estar ali, vai ficar feliz, e a pessoa, quando está se sentindo bem, ela aprende. Se ela está mal, ela não vai aprender. Vai falar, vai entrar aqui e sair aqui, porque a pessoa vai estar pensando em outra coisa. E aí, como que a gente pode fazer para liberar a dopamina na gamificação? Primeiro, que a gente sempre tem que lembrar que a gamificação não vai ser só eu pegar e trazer um jogo, tá? A gamificação, geralmente, você pode jogar um storytelling no meio, então você cria uma história de forma que vai abarcar todos aqueles alunos ali. E aí, é muito interessante você criar um sistema de ranking. Para criar uma pequena competição, porque o pessoal fica assim, não, olha, o Henrique passou na minha frente, na verdade, o Henrique é meu aluno. E eu tenho um outro aluno que está reclamando dele porque ele não consegue passar ele. E aí, o que acontece? Os alunos ficam nessa questão, falam, não, eu vou estudar, porque aí eu quero passar o Henrique, então eu vou fazer. Aí olha, puxa vida, o Henrique me passou de novo, eu vou fazer de novo. E aí, na hora que ele passa, ele tem uma descarga de dopamina que vai fazer ele sentir bem, consegui passar o Henrique. Aí o Henrique vai passar ele de novo. Aí ele vai tentar passar. E nisso o aluno vai se acostumando a ficar recebendo essa descarga de dopamina, porque é a mesma coisa que acontece nos jogos eletrônicos. E uma coisa interessante é se vocês conseguirem trazer para a aula de vocês algum recurso que tenha uma gamificação, além da gamificação, nesse conceito que eu falei de ranquear e tudo mais, criar uma história, trazer um jogo eletrônico, alguma coisa que vai dar uma resposta rápida. Porque muita gente gosta de jogo, de videogame, por quê? Vai ficar gerando dopamina, porque você sempre vai receber um estímulo rápido ali e você vai gostar. Então, se você conseguir trazer isso para a aula, você consegue trazer sempre o aluno para o seu lado, ele está sempre na aula, melhorar a retenção e tudo mais. E melhorar o aprendizado, porque ele vai estar se sentindo ali, né? Vai estar satisfeito, vai estar gostando daquilo ali, e ele vai aprender, porque ele não vai conseguir avançar se ele não aprender. Porque esse é o intuito da gamificação na educação, né? Usar os jogos de forma que a pessoa aprenda. Obviamente a gente vai usar de uma forma só lúdica, muitas vezes só para descontrair também, mas é ideal fazer isso. Tem algumas plataformas que podem usar. Todo mundo aí já conhece o Kahoot. Sim. O Kahoot, não sei se vocês viram, mas eles liberaram 3 novos modos de jogo. Classic, né? Tem o Team, né? Isso. Tem outro também. Então, aí, além do Classic dele, que é aquele de perguntas e respostas que a gente vai colocando, tem as perguntas e respostas, mas, por exemplo, tem um que é dividido em 2 equipes. Então, uma equipe tem que conquistar mais casa ou destruir o lugar do outro, respondendo as perguntas. Quem responde corretamente ganha bandeira e consegue plantar nos lugares. E aí o aluno, quando ele vê que ele está dominando, já vai começar a dar uma liberada de dopamina, porque ele vê que ganhou. Quando ganhar vai liberar a dopamina, o aluno fica ali com você. Tem um outro que é do baú do tesouro. Responde as perguntas, fica vendo o tesouro e você vai clicando. Eu jogo com os alunos, eu sempre perco, porque a parte das respostas tá certa. Na hora que eu vou coletar o tesouro, fica muito rápido, eu não consigo. E aí eu te falo qual o problema disso em terapia de casal. Quando chega um casal e o marido compete com a mulher e a mulher compete com o marido. Aí eu fico pensando, tá? O casamento foi uma competição também? Quem gastou mais? Quem ganha mais também, né? Quem ganha mais. Porque o que acontece? Eu acho interessante isso mesmo. O problema é que ninguém ensina a parar.
E eu sou bom porque eu ganho Mas alguma acho que é a coisa. questão do jogo eletrônico, né? Que quanto Ah, mais isso, joga, mais quer isso. jogar, né? É uma Exatamente. coisa meio viciante, assim. É. Ah, mas ele não lavou a louça. Tudo bem que não lavou a louça. Quem pode lavar hoje? Né? Porque eu tô esperando que, sei lá, o Bruno não me deu aula. Eu vou achar o que dele? Não, talvez a esposa que passou mal, o carro quebrou. Eu não tenho essa expectativa de cuidado. Eu tenho um apontamento. Né? E para entender tudo isso, porque aí ele fala, o que você faz na sua casa, na casa dos seus pais? Ah, jogar videogame. Pronto, aí você vê, tá lá, olha o probleminha lá. Então vamos tirar esse videogame inconsciente da sua vida e vamos fazer você ter empatia, que é o que a gente falou coisa agora, que é a questão, eu vou te olhar como? Com os olhos de ver, né? Com quem eu casei? Né? Sabe o signo do sábado da sua esposa? Não sei, você não sabe o signo dela. Você tem que deixar a pessoa no apuro, entendeu? Por que eu estou fazendo da minha vida? Aí ele começa a ter uma carga de consciência. Mas continua. E a questão da gamificação, ela é muito interessante. Ela vai funcionar bastante para pessoas... Varia muito da idade. Eu notei que as pessoas acima de 60 não adequaram muito bem a gamificação. Acho que porque também essas pessoas não tinham muito costume de jogar nenhum outro jogo. Então esses não tiveram, das pessoas que eu testei, né? Esses não tiveram tanta adaptação assim. Além da dificuldade de conseguir acessar o próprio jogo eletrônico. Né? Mas, para uma faixa etária ali, você pega desde criança até uns 40, 45, 50, tudo depende da afinidade que a pessoa tem com tecnologia. Porque se a pessoa tem, sei lá, 20 anos, mas não consegue usar um celular, você vai ter problema para aplicar algum jogo eletrônico com ela. Mas o interessante do jogo eletrônico é isso, liberar dopamina com um recurso educacional. Porque aí você está direcionando isso daí, não só fazendo igual um outro jogo eletrônico, que a pessoa está só jogando, recebendo uma carga de dopamina e ficando com problemas sociais e psicológicos depois. Porque vai ficar sempre querendo ir atrás daquilo. Na parte da educação você consegue dar uma controlada. E você não libera a dopamina só com um jogo. Você libera com um feedback positivo também para o aluno. O aluno está indo bem, você fala, você está indo muito bem, motivando o aluno. Tudo isso você consegue. Mas uma coisa interessante a se pensar, para poder trabalhar uma questão de gamificação ou aplicação de dopamina no próprio aluno, é um ensino humanista. Por quê? Você vai estar mais próximo do aluno, você vai entender os problemas do aluno, isso vai tomar um tempo da aula, porque o aluno às vezes vai sentar para falar do problema, às vezes fica o aluno 3 horas, contando a vida inteira. Ainda bem que é a última aula dela. Mas, o que acontece? Você conhece muito bem aquele aluno e você consegue saber o que fazer para estimular aquele aluno de alguma forma. Por exemplo, eu sei que o fulano de tal, eu sei que o Felipe gosta de um chocolate. Então vamos lá. Cadê? Acertei. Pegou. Então o que eu faço? Vou propor alguma coisa para o Felipe poder se desafiar. Ele foi bem, eu vou pegar um chocolate para ele. Liberou um pouco de dopamina, você trouxe mais o aluno para o seu lado. Essa questão, conforme eu sempre estou batendo na tecla aqui, para quem tem escola de idioma ou uma escola de curso, isso ajuda muito na retenção. Porque o aluno fica ali contigo. Ele não vai ficar se realmente tiver um problema que ele não pode ficar. Na verdade, Skinner fala que é um reforço positivo, né? Sim. É um comportamento apto, é tipo dele. O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Né? Por que estamos aqui? O que a gente vai ganhar? Conhecimento. Se fosse para ele falar da vida dele, liga para mim. E aí, manda no É, zap, manda um áudio no zap. Que eu ouço quando eu puder na velocidade 2. Porque eu não ouço áudio no menos da velocidade 2. Só da minha filha aqui não, porque não dá. Ela já é velocidade 2. Essa questão do reforço positivo é muito interessante. Sempre mediando para não criar, entre reforço positivo e negativo, sempre mediando para não criar um comportamento de esquiva. Porque senão você vai ter problema para tirar depois o comportamento de esquiva. Né? Eu sinto um pouco de dificuldade nessa gamificação na aula online. Porque normalmente você tem um aluno só. Funciona diferente, eu tenho bastante alunos que são Você individuais. tem que adaptar tudo, né? O que eu fiz com eles? Como são todos alunos de inglês, eu peguei e falei, vamos fazer a gamificação fora da aula, porque a maioria são individuais. Então eu peguei o Duolingo, porque o Duolingo ele tem uma gamificação. Eu criei um grupo onde os alunos ficam ali competindo entre si. Por isso que o Fábio estava tentando passar o Henrique. Então isso ajuda bastante. E o melhor é que é de graça, né? Nível de graça. E aí eu criei a conta para a escola, coloco o aluno ali e fora de aula eles têm um estímulo a continuar estudando. Porque senão a pessoa pode ter aquele estímulo de estudar só em sala de aula. A gente sabe que tem bastante isso. Isso né? depende do nível.
Você consegue fazer isso independente do nível. Independente do nível. Porque a pessoa, quando ela entra no Duolingo, ela consegue fazer um teste de nivelamento. E aí ele vai cair no nível que ela tá. Então, a não ser que a pessoa já seja um aluno C1, aí provavelmente ele vai zerar o Duolingo todo lá. Aí não vai ser útil para ele. Mas o aluno que já está nesse nível, ele não tem problema com engajar em sala de aula. Não, e tem todo o universo. Você pode ver tantas outras coisas. Qualquer coisa aí. Trabalhar com textos da área do próprio aluno e tudo mais. Esses alunos que já estão conseguindo falar inglês, eles não têm problema de engajar. São mais o os engajamento iniciantes. vem por outro lado. Né? E aí, por último, a gente tem a rotação por estação. Só uma dúvida, que horas são? 4h35. Vamos lá. Então, a gente tem a rotação por estação de aprendizagem. O que seria? Basicamente, vamos supor que a gente está dentro de uma sala de aula de uma instituição superior ou uma outra instituição. Você pode fazer estações, igual eu estou aqui em estação de aprendizagem. Em cada estação, vamos supor que é... Vamos pegar da interpretação. Em cada estação, a pessoa vai estar praticando por um tempo que você vai determinar. Então, nessa estação aqui, o pessoal vai estar praticando shadowing. Na outra estação, o pessoal já vai estar praticando interpretação consecutiva. No outro, na simultânea. Fazendo os alunos trocarem entre si, né? Um vai falando em português, o outro vai passando para outra língua e tudo mais. No outro, vai estar praticando side translation. No outro, vai estar praticando tutotage. Então, você coloca as pessoas todas assim, divididas por estação, você consegue trabalhar vários conceitos dentro de uma aula e fazendo eles rodarem nessa estação. Então, vamos supor, 5 minutos aqui, ó. Vocês vão fazer esse. Deu 5 minutos, você troca para essa mesa e você vai fazer isso. Vai fazendo essa questão para você trabalhar várias coisas. Então, a mesma coisa na tradução. Um grupinho está fazendo tradução da área farmacêutica, outro da área médica, outro de química, outro de biologia, outro de marketing, e você consegue fazer o pessoal girando. Na tradução, você precisa de um tempo um pouco maior, né? Porque por a interpretação ser mais dinâmica, você consegue fazer aqui. Mas a interpretação você dá um tempinho um pouco maior. E um texto menor, né? Já que o pessoal está aprendendo. Então, a rotação por estação de aprendizagem é muito interessante. Justamente por você conseguir numa sala de aula, seja tendo 100 alunos, 200 alunos, trabalhar com todo mundo ali, trabalhando várias habilidades ao mesmo tempo. É psicodinâmico, né? E o que eu acho legal de conectação, porque assim, tem alguma coisa que eu sou boa. Não vou ser ruim em tudo, mas eu não vou ser boa em tudo, né? Então, às vezes, assim, hoje é o dia de trabalhar side translation. Um aluno tem uma dificuldade danada. É a aula da frustração. Ele vai sair frustrado, porque só tem aquilo para trabalhar. Mas em alguma coisa ele é melhor, então acho que a estação é legal por isso. Todo mundo sai um pouquinho feliz, sai um pouquinho frustrado em alguma coisa, mas sai um pouquinho feliz na outra. Né? Porque a frustração vai ser, né? Aí a frustração, vou voltar amanhã e vou mostrar pro professor que eu melhorei. Que eu consegui, né? Que eu É melhorei. motivação. Eu usava isso no curso de Direito, eu dava aula de português jurídico e eu trabalhava argumentação, né? Então, na argumentação eu fazia essas estações, dava um caso para cada grupo e eles tinham que ver o que eles iam resolver naquele caso e o outro tinha que defender e ficava muito Hermenêutica legal. Hermenêutica não, né? Hermenêutica da língua portuguesa. Sim. E era muito legal o português forense, né? E eles tinham que argumentar para defender o... E é muito interessante, muito né? legal. É muito E eles interessante. não, nessa aula eles não faltam. Não. Aquele que é desligado de tudo vai faltar. Não, eles não faltavam muito. Mas essas questões eles não faltam, porque eles gostam, eles se sentem engajados e eles estão participando ali realmente da aprendizagem, né? Isso é muito interessante, eles gostam Era bastante. muito legal, montava tribunais, eles botavam lá, eles vinham até fantasiados, alugavam fantasias. Legal. Vinham os guardas, A fantasia de dopamina presidiário. falando alto. Era muito interessante. Eles têm um livro que era obrigatório a leitura, era o caso dos mineradores, uma coisa assim, um pessoal que ficou preso numa caverna. Sim. E aí tinha que decidir como iam fazer para sobreviver e um deles sugeriu que um se deixasse matar para o outro comer, né? Para os outros comerem. E assim foi feito, só que o palito menor saiu para esse que sugeriu, e aí ele não queria mais. Mesmo assim mataram o cara e comeram. E aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que montar um tribunal e decidir se os que comeram eram culpados, já que a coisa foi de comum acordo, ou não. E era muito interessante você perceber a argumentação deles na hora de defender. Então vinha um médico, vinha um tribunal inteiro, tinha as testemunhas. O
médico, Que legal. Cada um tem que dar O especialista fala de os especialista, três né? que estavam na caverna e a polícia que vinha trazendo eles. Era muito interessante, muito interessante. Até arma de brinquedo eles levavam. Aí alugavam toga de juiz. Era muito bacana você perceber essa dinâmica era preciso. Essa Na dinâmica verdade, era também, muito quando interessante. essa rotação de precisão, você vê que ele sobe e pega a gamificação e simulação, né? Isso que é interessante. Você assistiu o Poço? Assisti. O Poço, assim, O Poço, na verdade, quem caiu lá, né? É só entender certinho ali a questão. Pronto, tá resolvido, né? Sim. Eu ainda tenho que assistir uma assistindo. Não, né? Poço é aquele Da dos comida. alimentos, né? Isso, exatamente. Que Maso diria que é necessidade. A gente vive a necessidade. Né? Bom, gente, é isso então que eu tenho para trazer para vocês. Aí, essa é a minha hipótese, né? A prática de interpretação favorece a neurogênese, reduzindo as chances do indivíduo desenvolver doença de Alzheimer. Por quê? Alguém aqui conhece intérprete que tem Alzheimer? Pelo contrário, eu acho que não. É. Deixa eu pensar nos mais idosos, de preferência. Eu nunca vi falando de um. Também não. Que tem. Eu acho que para você testar essa sua hipótese, você tinha que correr, tá? Porque os mais velhinhos estão bem velhinhos. Então, tem que corre, porque senão daqui a pouco... Que eu até conversei com o meu professor de neurociência. Eu falei, olha, na parte da interpretação, por trabalhar muito com as questões cerebrais, com as atividades mentais superiores, e já foi comprovado que quando a gente trabalha bastante com atividade mental superior, você reduz a chance de ter algumas doenças, porque isso favorece a neurogênese, né? Que é o nascimento de novos neurônios. Os intérpretes, a gente nunca ouviu falar de um intérprete que tinha Alzheimer. Só que para fazer isso tem que fazer de forma científica e tudo mais. Contudo, eu perguntei para ele como que se faz. Ele falou que é com um exame específico de neuroimagem, que esse exame é o absurdo de caro que quase nenhuma instituição tem no Brasil. Então, assim, é uma coisa que eu acho interessante. Se talvez encontrar uma instituição que dê para fazer que acho que é viável, é interessante. Porque correlacionar a interpretação, mais especificamente o shadowing, já que ele tem esse efeito terapêutico ali para a questão de afasia, para uma pessoa conseguir aplicar no dia a dia e conseguir reduzir algumas chances, né, já seria interessante. Ou pelo menos favorecer a neurogênese ali bastante com isso, já seria muito interessante. Então essa é a hipótese que eu tenho. Vou levar para frente? Vamos ver se vai dar. Mas eu acho que as relações mesmo, acho que muda na interpretação. Na tradução também, mas acho que na interpretação mais por conta da questão tempo. São as relações que nós fazemos, né? Assim, como que você transporta de um lado para o outro? Eu fico pensando nisso. Porque, na verdade, você tá gravando, né? Mas não vou falar, ninguém sabe que eu sou minha voz. Na verdade, nós não somos especialistas em nada. Qual é a nossa especialidade? Exato. Tudo bem, você tem sua formação, Claro. então naquela área você é especialista. Exato. Mas eu não sou especialista em nada. É. Eu interpreto medicina sem nunca ter feito um curso de medicina. Uhum. Mas eu consigo transportar. Uhum. Então, quando alguém fala, você fala, isso é porque é aquela área que faz aquilo, que não sei o quê, que lá naquele evento, sabe? Então, eu acho que o que acaba acontecendo, talvez seja essa função que favoreça a neurogênese. Da gente ter mais ligações possíveis. Sinápticas, na verdade. Sim, Né? exatamente. E tal. Então, acho que a gente tem mais ligações. E o transporte fica mais fácil. Então, talvez seja isso que favoreça a neurogênese. É claro que a gente está, né, jogando pro vento aqui. É o desafio, Mas, né? mas eu não sou especialista em nada. Eu fui fazer um evento de laser, que eu olhava para aquilo e falava, gente, mas espera aí. Deixa eu lembrar lá. Não, deixa eu lembrar da aula de... Não, porque eu fiz eletricidade, né, no colégio. Porque eu era meio louca. Eu fiz um negócio meio... Na verdade, eu queria ser química. Olha! E aí eu fiz um ensino médio voltado para a área de científica. Então era pesado, então tinha até eletricidade e tal. E aí no laser, né, enquanto fazia o evento, enquanto eu interpretava, eu pensava nisso, falava, mas eles estão falando de jaulas, mas será que esse povo que usa isso sabe do que é? Né? E aí não sabe. Ele sabe que ele liga lá e vai, né? Alguém manda ele calibrar em tanto, ele calibra e vai. Então, eu acho que essas ligações que são diferentes nossas, porque, na verdade, eu não sou especialista em nada, não sei.
mas aprende um pouquinho de todas as áreas que interpreta. Exatamente. Então talvez seja isso. Né? É uma coisa Aprendizagem interessante. momentânea, porque você acaba aprendendo ali no ato, né? É. Com o que você É. estudou, mas você vai trazer coisa do evento Exato. que vai Você organizar vai o teu fazer- pensamento, né? Você vai fazendo as ligações. Tá. Isso é isso. Exato. Você vai fazendo aquilo. Talvez seja a mistura do que você está fazendo com o aprendizado que você está adquirindo no evento. Sim. Ou só o aprendizado, porque ó, por aprender a gente sabe que favorece a neurogênese. Por isso que se você aprende um instrumento, se você aprende uma nova língua, você tem menos problemas aí em questão de memória, né? Porque a gente aprende a todo momento, mas eu acredito que numa interpretação isso é muito mais. Dinâmico. uma E A coisa- quantidade é de uma coisa informação é mais muito maior. acelerada. Né? A quantidade de informação é muito grande. E o E note mesmo taking você também, tendo né? estudado aquele que ela Durante, fala, né? nossa, muito, né? É. Sim. Durante, né? Então essa é uma parte interessante de se estudar, mas muito difícil de encontrar orientador também, viu? Porque teria que ser alguém, né? É muito difícil encontrar orientador também, porque você vai olhar os editais das universidades e tá... Então, Porque é muito fechado, é muito né? fechado. Então, assim, eu tenho um projeto desse, mas é para alguém que tenha formação na área de biologia, de nananana, e ponto. Né? E parou aí. Aí você encontra alguém da área de biologia, mas aí ele não tem a parte linguística. E nem quer, né? E nem quer. Por exemplo, o meu professor ele tem toda a parte lá de biologia, né? Lá de disciplina de aluno especial. Mas a parte de linguagem ele não tem nada. Aí fica... Fica sempre nesse impasse. Mas é uma hipótese interessante. de se Sim, trabalhar. mas eu acho que... E aí com isso então a gente termina esse workshop de hoje. Muito legal, Bruno. Adorei. Muito bom. Eu gostei bastante de trabalhar nele também, porque assim, a parte de neurociência é bem interessante. Eu comecei estudando tradução lá em 2015. Eu acho que você foi minha professora, não foi, Márcia? Você trabalhou no Nova? Você foi minha professora, certeza. Fui? Então fui. Certeza. E aí na área de tradução, Linguística, né? eu gostei muito sempre gostei de pesquisa, né? Sempre que comecei o curso lá, eu já gostei da pesquisa quando eu entrei em iniciação científica. E gostei da área de neurociência, quando eu conheci uma outra aluna que estava estudando neurociência. Eu falei, gente, que legal. E aí eu sempre fiquei tentando juntar os dois, né? Aí então, depois que eu saí da faculdade, eu fiz uma pós em docência, fiz em psicolinguística, fiz em docência, fiz em neurociência, uma pós em educação, e depois em psicolinguística. Falei, beleza, a parte linguística aqui tá interessante, mas eu preciso de uma parte biológica. Aí eu comecei em ciências biológicas, para poder ter essa parte biológica, para poder fazer alguma coisa na área ou de neurobiologia da linguagem, que no Brasil também quase não tem. Então, seria em neurociência ou em neurofisiologia, que dá para estudar uma coisa assim, correlacionada, né? E aí, por isso vocês estão nesse evento hoje, porque esse evento faz parte da atividade de extensão que a faculdade pediu não, né? Falou, vocês têm que fazer. Convocou você. Convocou a gente para fazer. E eu queria agradecer vocês por estarem me ajudando nesse projeto, principalmente a Patrícia, que me ajudou bastante. Demais. E pretendo espalhar esse conhecimento também de outras formas, né? Espalhar para as pessoas e tudo mais. Depois eu vou pedir para a Patrícia, que eu acho que eu não tenho contato de... Eu tenho o seu, tenho dele, mas acho que eu não tenho de vocês dois. Eu mando. Para passar um formulário para vocês. Aí vocês preencham. Posso mandar o certificado também, caso queiram, 2 horas do certificado. Eu acho que é bom. Questão. Uma linha no lápis. A gente sempre precisa dessas coisas todas. Uma linha no Lattes para você, uma linha de organização de eventos também para mim. E aí eu mando o certificado para vocês, tá? Para vocês poderem ter aí o certificado de 2 horas. Só deixa eu mostrar vocês um pouquinho pro pessoal. Só para Depois não falarem. Fala que Não vai falar, não existe, tinha né? ninguém lá. É tudo mentira. Foi edição de Top, vídeo. top. Vai ter, porque teve muita conversa. Então, dá um oi pro pessoal de lá. Isso aí. E é isso, esse foi o nosso evento de neurobiologia da tradução simultânea.